Eu quero primeiramente justificar a ausência do pastor Denilson. O pastor Denilson está fazendo também o mês de abertura fazendo a abertura do mês da música na Igreja Batista da Fundação. Ele foi convidado para estar lá somente no culto da manhã. E aí, então, eu estou fazendo essa abertura para que nós possamos pensar e planejar um pouco sobre a música da igreja, sobre a música na Bíblia. E nós vamos ter nesse mês de novembro, vamos ter no mês agora de novembro, toda essa pode deixar, Marquinhos, toda essa dinâmica sobre a música da Bíblia. Na quarta-feira passada, nós estivemos juntos, reunidos aqui em oração, então eu fiz uma análise, nós fizemos juntos uma análise sobre as 4 estrofes do hino Castelo Forte. É o hino chamado o hino da Marcélia brasileira, que é chamado o hino da Reforma. A Reforma foi no dia 29, na segunda-feira passada agora. Então, o pastor, inclusive, no domingo, falou um pouco sobre os reformadores, né? Wycliffe, outros Hus, alguns reformadores, e culminou com o Martim Lutero. Mas o assunto sobre música nesta manhã é sobre a palavra aleluia. E eu já, desde o início do culto, eu senti um certo impedimento para que a gente não pudesse desviar o nosso pensamento sobre o aleluia. Os irmãos observaram que nós cantamos cânticos e hinos que falam sobre aleluia? E o que significa aleluia? Isso. Aleluia, ela é uma palavra universal. Se o irmão pegar em um japonês falando, quando chegar e falar em aleluia, vai falar aleluia. Eu já ouvi isso. Eles cantam aleluia no coral. Se tiver um aleluia, eles vão cantar um coral aleluia. E essa palavra, ela é uma palavra hebraica, que ela se divide em 2 palavras, né? Eu falei com o pastor Denilson, tinha falado até com o pastor Joni, que eu não quero entrar na parte de homilética ou daquelas partes mais aprofundadas da parte da teologia, para poder não fazer isso aí. No caso do pastor Denilson, esse mês ele vai falar. Hoje eu estou dando uma abertura para poder ele começar a falar. Mas a palavra aleluia, no caso, eu não tenho como dizia, a dicção, né, do próprio hebraico, não é isso, pastor? Que é difícil, mas como a palavra aleluia, ela é uma palavra que ela é muito usada pelos judeus e pelos cristãos. Vejam bem, né, os cristãos vieram de lá, então vem trazendo consigo essa cultura hebraica. Então, a palavra aleluia, ela aparece em Salmos, nos Salmos da Bíblia, ela aparece 24 vezes, e lá no Novo Testamento, no final do Novo Testamento, ela aparece lá em Apocalipse 4 vezes. Tinha que aparecer no final, né, pastor? Lá no finalzinho, 4 vezes. Então, é uma palavra que, ela, quando se divide, a primeira parte dela é Halel, ou Halá, eu não sei como a pronúncia direito, mas H-A-L-L-A-L, Halal ou Halel. E depois a outra parte é Iá, né? Então é aleluia. A primeira parte do Halel, a gente entende que é um verbo em que nos motiva a exaltar o Senhor, a glorificar. E é interessante que ela é uma palavra de todas as palavras que nós usamos na música. A gente estuda isso. Quem estuda música sacra tem uma matéria que se chama hinologia, que é o estudo sobre os hinos. A gente estuda letras dos hinos, autores dos hinos, desde a época o hinário mais antigo que a gente conhece é o Odes de Salomão. Quer dizer, lá atrás, na Bíblia, a gente conhece como aquele Cântares de Salomão, né? o Cantares, né? Na Bíblia. Então, a gente vê aquelas passagens através do que foi escrito. E a única parte escrita que a gente tem de hinos antigos é só os versos. A gente não tem escrita a partitura para poder tocar, viu, Dudu? Não tem esses acordes que você toca aí. Não tem. Já naquela época, inclusive, só foi aumentando. Antigamente era usado somente uma linha melódica, que a Igreja Universal tem que explicar. Não é a Igreja Universal do Reino de Deus. A Igreja Universal era a igreja antes de Constantino trazer a Igreja Católica para ser, como o pastor falou isso domingo passado, a Igreja Una Santa Católica Apostólica Romana. Quem passa naquela igreja de Padre ali em Realengo lê isso bem em cima assim, na igreja.
Dali, no Concílio de Nicéia, 325, foi que então começou a se chamar então Igreja Católica. Mas era igreja então, igreja universal, dos irmãos, dos primeiros irmãos nossos. Então, ali então, essa palavra aleluia era sempre usada e cantada no início ou no fim dos salmos. Nós vimos o Salmo 150, é um salmo completo, porque ali, um estudo da enologia mostra que nós temos, se puder colocar para nós de novo o Salmo 150, ali mostra a categoria dos instrumentos, a classificação dos instrumentos. Não é sobre isso, mas no finalzinho ele diz tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Mas espera aí, ali tem instrumento inanimado, como o apóstolo Paulo diz lá em Colossenses. Ali tem instrumento inanimado. O que é instrumento inanimado? Precisa de quê? De pessoa para tocar. Então, ali fala sobre isso. Se puder colocar, então, para nós, numa sequência rápida ali, para poder, eu mesmo vou lendo aqui. Salmo 150. Então, o louvai ali, louvai ao Senhor, já é a explicação da palavra aleluia. Em algumas versões antigas, eu não sei, o senhor lembra qual a versão, pastor Joni ou pastor Carlos? Pastor Carlos não está, não. Ele começa, aleluia. Aí explica, louvai ao Senhor. Aí ele continua, louvai o Senhor ou louvai a Deus no seu santuário. É o que a palavra aleluia expressa de maior força em nossas vidas. É esse aqui que a gente está fazendo. É o culto em comunhão, o culto cristão, o culto junto. Porque o culto individual é o culto que a pessoa faz na sua casa. Aí ele fala assim, ó, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Já está exaltando a grandeza do Senhor ali. 2, vai passando, 2. Louvai-o pelos seus atos poderosos. O hino do cantor cristão, aquele que eu falo, que fala sobre a família, que fala, no céu, na terra, que maravilhas, né? Vai operando o poder do Senhor, não é isso? Ele fala sobre a grandeza do Senhor, aquele hino é um salmo. Então diz, louvai conforme a excelência da sua grandeza. Nós cantamos aqui, aleluia, agora há pouco aqui, que hino maravilhoso, nós cantamos 3. Louvai-o, agora sim, agora começam os instrumentos. Louvai-o com som de trombeta. Precisa de um quê? De um trompetista, né? Louvai-o com saltério. Era uma harpa antiga, né? Louvai com a harpa, precisa de um tocador, um percussionista que toca com dedilhado, é chamado de dedilhado. A harpa é um instrumento de percussão, assim como o piano também. Vocês sabiam que o piano é um instrumento de percussão? É um instrumento de percussão dedilhado com a nota percutida. A nota, você clica ali, né, Dudu? Clica ali um som só para nós, ó. Ele faz um som. Vai, dá uma nota aí, Dudu, para nós. Ó. Então ele bate ali, o martelo bate na corda. Como é que vai sair som daquilo ali se não tiver um executante? Com o saltério e com a harpa. A harpa é um instrumento de corda, mas só que é dedilhado, é igual o violão, né? É um instrumento de corda dedilhado. Pulando. 4. Louvai com a dufe e a flauta. Já começa a falar sobre instrumento de sopros aí, da família da flauta. Louvai com instrumento de cordas. Aí a gente leva para nós, dentro da categoria dos instrumentos, violino, violoncelo, baixos, né? Baixo acústico, baixo contínuo. Então, instrumento de corda e com as flautas. Essa flauta que quando ele está dizendo ali, aí fala, é flauta de novo? Alguém sabe que flauta é essa? Uma é flauta, instrumento de sopro. E a outra flauta que ele está dizendo ali? Você sabe? É o órgão. O órgão, o harmônio, porque precisa de um mecanismo eletrônico para poder jogar ar, um compressor para jogar ar. E aí, então, os irmãos já viram o órgão de tubo? Como é que é? O órgão de tubo tem vários tubos, assim, é como se fossem várias flautas de vários tamanhos, de tanto o menor que tem, a nota mais aguda, de a nota mais grave, né? Primeira do Rio tem uma, a igreja luterana também tem, lá acho que presbiteriana de Copacabana também tem. Então, são instrumentos de órgãos eletrônicos. Então, precisa daquele ar, aquele sopro na flauta para poder sair o som do órgão. A primeira flauta que diz ali é a flauta que a gente conhece, como se
fosse flauta doce. Antigamente era flauta de madeira, né? De osso, depois de madeira, e tem a flauta transversa, que a gente conhece também. Mas instrumentos de cordas e com flautas, aí pulando para o outro. 5. Louvai com símbolo. Aí ele agora começa a falar sobre instrumento de percussão, aqueles que são batidos, né? A gente ouve. Símbolos sonoros. O prato aqui hoje o Cássio não tocou porque não estava conseguindo ouvir o som dele no retorno. Não tocou conosco. Então, está ali dizendo ali, tocai com símbolos sonoros, instrumento de percussão grave. Tocai com símbolos altissonantes. Significa que é do mais grave ao mais agudo. Aquele que incomoda o nosso ouvido, aquele que tem um som mais forte. Já ouviram aquele instrumento grande que fica assim, enorme, que aí um chinês chega e bate assim? É chamado de gongo chinês, né? Um gongo chinês. É um instrumento altissonante, quer dizer, um som altíssimo. Então, louve o Senhor com um som altíssimo. Gritem, gritem com o seu instrumento. Outra. 6. (156) Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Então, a aclamação é para quê? Louvar o Senhor. Então, nas outras versões diz, tudo quanto tem fôlego, louvai ao Senhor. Aí na outra versão diz, aleluia. Né, pastor? No final de uma versão, não sei qual é, que no finalzinho fala aleluia. Fala aleluia? Então, viu? Então, tudo quanto tem fôlego, louva o Senhor. Aleluia. Para poder afirmar, louvar o Senhor. Mas Dalton, você só falou que o Halel é só a primeira parte? Sim, a primeira parte, que é esse verbo diz vangloriar, Halel. Esquece o Iá, então fala só Halel. O Halel, ele faz a pessoa gloriar, reluzir, eluzir no sentido de deixar clara quem você está louvando, porque esse Halel é um verbo lá no hebraico, que diz isso, engrandecer. E aí pode-se o homem confundir e fazer o quê? Engrandecer-se a si, tanto na beleza quanto na força. Esse é um estudo que prova que isso tem. Aí você fala assim, mas como é que pode? Louvar, exaltar a quem? Aí agora entra, a quem? A Iá, ao Senhor. Deus, na passagem que ele mostra, né, pastor Jonir, lá atrás, a primeira passagem que a gente vê lá atrás, em Moisés fala para ele, quem eu vou dizer para o povo, quem tu és, não é isso? Quando fez os 10 mandamentos, o que Deus diz? Diz que quem? O eu sou, né? O eu sou. Depois, lá atrás, falava o aramaico e outras línguas, depois o hebraico veio botando, então, os 4 letras, que é uma letra de sair, eu também não vou entrar nessa parte, do tetragrama, né? As 4 letras do tetragrama que representam, então, a palavra do nosso Deus. Quem Deus? Deus Criador. Aí ele fala ali, né? Louvai ao Senhor no seu firmamento, nos seus atos poderosos. É o nosso Senhor, o eterno, que vive eternamente. E aí, justamente para poder não deixar Halel alguém, Iá. A Iá, ou Iau, ou a Iavé. Né? A primeira parte da palavra Iavé. No hebraico é YWHY, né? Aí vou de ver, vá de re, um negócio assim. Esse é um estudo aí que os irmãos depois o pastor vai fazer um estudo, e está falando, né? Ele fala sobre a Bíblia, a introdução bíblica, e está falando palavras, né? Sobre hebraico, aramaico, essas coisas assim, ele vai falar isso aí lá dentro. Então, um Salmo 118, agora vocês têm condições de colocar o Salmo 118, no versículo, eu acho que é 6, isso, 22, está escrito assim, ó, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina, ou em outra versão, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se que a pedra angular. Né? Os irmãos sabem o que é a pedra angular, né? Não. Naquela estrutura do Império Romano, depois os árabes, e daí que foi mexendo com as traduções da Bíblia do hebraico para, né, o grego, depois do grego para o latim. Então, a pedra de esquina que se fala é uma pedra que, não sei se os irmãos já viram, aquela que as pessoas colocam no meio, bem aqui no meio de uma porta
angular, porque as portas assim, isso é coisa moderna, que a gente coloca aquela coluna em cima, né, para não deixar cair tudo. Mas antigamente não tinha isso aqui, antigamente era assim. E a pedra angular, ela está aqui no meio, aqui em cima. É a pedra que une os lados. É a pedra que não deixa cair. Essa é a pedra angular. E quem é a pedra angular? Jesus. Então, quando a gente vê louvai com aleluia, a gente está dizendo a quem nós temos que louvar com aleluia, como nós fizemos nesta manhã. Louvamos ao Senhor, por quê? Porque Ele é aquele que sustenta, aquele que nos fortalece. Nessa parte que nós vemos, no estudo da enologia, diz que esse Salmo 118 é chamado de grande Halel. Grande Halel, quer dizer, a palavra Halel, eu falei agora há pouco aqui, que é reluzir, engrandecer, vangloriar, brilhar, explicar quem nós louvamos, que é Jesus. Então, nós vemos nesse grande Halel aqui, é o grande, não tem maior que esse. Quem é o maior? Não tem. O maior é a pedra angular, é o Jesus. O Salmo 118 é chamado grande Halel, no estudo da enologia. Eu estou falando isso no estudo da enologia. Eu estou trazendo a parte da música para os irmãos, tá? Para os irmãos entenderem. Que estão cantando, às vezes cantam uma coisa, mas ele entende. Porque o mundo está trazendo para nós, e é interessante que no Novo Testamento, vou agora botar, está em Salmo 18, olha só o que está escrito lá no Novo Testamento, em Atos 4:11. Tem também outros versículos, são 6 versículos no Novo Testamento que fazem essa referência. Olha lá, ó, todos juntos. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina. Pedra de esquina. Esquina, isso aqui. Em inglês, a palavra esquina é corner, que quando foi traduzido para o inglês, está traduzido como corner, quer dizer, aí a gente fala assim, o jogador foi bater o corner. Onde é que é o corner? Lá no cantinho, né? Lá no ângulo, né? Ele bate do ângulo, né? Chuta do ângulo, ali é o corner. O corner do futebol é o corner em inglês, que significa esquina, lá no cantinho, que é a mesma tradução do inglês dessa palavra, para da tradução. Quando nós cantamos aleluia, vocês observam alguma coisa que eu tenho que passar para os irmãos como a parte musical. No português, nós não temos letra maiúscula no meio da palavra. Temos? Só tem se por acaso a palavra for composta, né? Se for separada por hífen, aí sim, você pode encontrar uma letra maiúscula no meio, né? Mas se tiver junto, não tem. Não tem uma letra maiúscula no meio. E no aleluia, também não tem o IA maiúsculo. Já observaram isso ou não? Nunca pararam para pensar. Agora que vocês vão começar a observar, é verdade, é. Mas no original é maiúsculo. É o Y no inglês. No inglês, você bota Hallel Já, é um J maiúsculo no meio da palavra, né? No meio da palavra. Então, para o português, não é, por causa da nossa língua, não tem o Y maiúsculo, que deveria ter. Muitas coisas vão mudando, muitas coisas vão acontecendo, vão se modificando, e hoje em dia a gente vai falando assim, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Isso é um estudo, né, pastor, de uma palavra muito forte, uma palavra e que a gente, quando canta, quando a gente louva, a gente sente uma força muito grande. Quem não sente isso, né, Adailton? Uma força muito grande, sabe, nessa palavra que a gente fala, aleluia. A gente deixa passar assim. Quer ver só, pensando nisso, teve um autor que ele banalizou essa palavra aleluia, vocês sabiam? A palavra aleluia, ela é cantada num cântico, não é hino. Não é um hino. Esse hino é triste, esse hino é feio. Não é hino, não, esse canto, né? Esse canto, essa música é feia, essa música é triste. Lembra, veio para mim aquela... Olha só que aleluia, vocês já ouviram essa música aqui, ó. Vou fazer aqui então, tá? Ele é mais ou menos assim, ó. Não vou nem cantar. Aleluia. Olha que música triste, que música chata. Sabe por que ela é chata, que ela é triste? Ela fala aleluia debochando. Eu não sabia disso, eu vim pesquisar e é verdade. A letra dela começa a falar sobre Davi,
começa a falar das falhas de Davi, compara Davi a Sansão, quando Davi olha para Betseba, compara a Sansão, e a gente canta nos casamentos, nos aniversários, pastor. E ela depois, ela debocha mesmo com aleluia, como se fosse assim, ó, você precisa pecar para cantar o aleluia. O que a Bíblia fala assim? Louvai ao Senhor no santuário, louvai todos, aleluia, louvai. É o imperativo, ele fala, louvem ao Senhor. Tem outras passagens também que falam, louvem ao Senhor. Mas aí nessa música ele fala, passa para nós que temos que pecar para poder falar aleluia. Não é isso, cara. A música vai entrando assim, pastor, sutilmente, na nossa mente, a gente vai cantando e vai e tal. Vocês pensam que estão louvando a Yahvé? O Ayal está cantando, louvando ao Senhor? É uma música triste. Ela é triste. Pode observar que a estrutura dela é triste. E quando nós cantamos nessa música, essa estrutura, para os irmãos entenderem, o Dudu vai fazer uns acordes ali para poder os irmãos observarem. Preste atenção, põe o ouvido para funcionar no que os irmãos estão ouvindo. Um acorde maior, olha só. Diz para nós isso o quê? Diz uma coisa firme, né? Uma coisa que a gente conhece. Aí ele vai fazer agora um acorde menor, olha só. Ficou bem triste, né? As músicas são feitas assim, e muitas pessoas usam isso para poder alcançar as pessoas da forma como eles querem. A forma maior é uma forma alegre. E o aleluia é louvar o Senhor com alegria. Exaltai, e mais uma vez digo, louve ao Senhor, né? Assim que tal, o salmista fala isso várias vezes. O tom menor é um tom antigo, que daí vem também um modos, aí tem uns modos que vêm de modos, alguns modos, que são estruturas harmônicas diferentes, como ó, diminuto, no caso, um tom diminuto. Ó. Aí bota aqui ó, agora um aumentado. Ó. Ficou um pouco mais alegre. Olha só a diferença. Super aumentado, mais um semitom aí ainda. Voltou aí. Agora o diminuto, aquele diminuto. Olha como isso mexe com a gente. Mexe com vocês, quando vocês sentem isso. Tem hinos, tem músicas que são tocadas dessa maneira, que a gente fica assim, não sabe, sai triste. Mas, Dalton, assim, se vocês ouvirem músicas seculares, elas são tristes, elas trazem assim uma coisa que às vezes a gente, a música, a área da música que estuda isso é a musicoterapia. A área da música que estuda isso é musicoterapia, a parte psicológica da música para alcançar as pessoas, melhorar no tratamento. Então as pessoas não entendem isso muito bem. Quando pega uma música, ouve, poxa, fiquei triste, não entendo por quê. Já viu isso? Aí às vezes você está alegre, está eufórico e está cantando a música alegre. Não sabe por que está cantando aquela música que ouviu, está alegre. Não sabe por que está cantando aquela música triste, porque ouviu sem perceber, está meio chateado, está meio triste. Isso mexe com a gente. Mas ali, a palavra aleluia, ela está acima disso tudo. Ela fala, louva o Senhor no seu santuário, tanto você como o corpo, como a sua mente, como o apóstolo Paulo fala, o corpo racional, o culto racional, como o culto congregacional. Louva ao Senhor com alegria, louvar com saltério, com harpa, junta todo mundo, vamos louvar o Senhor com alegria, não é com essas coisas, essa tristeza. Eu vou botar uma música aqui, que os irmãos vão ouvir a primeira música. Cadê o Cássio? Um aleluia do oratório Judas Macabeus. Não sei se alguns irmãos mais antigos já cantaram essa música. Bota só um pedaço dela para a gente ouvir. Já está separado todos os vídeos aí. Deixa para lá. A música é assim, ó. Aleluia, amém, 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 aleluia, amém. Quem já cantou essa música? Vocês já ouviram isso? Já ouviu, pastor Jônio, essa música?
Aleluia, amém, 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 aleluia, amém. Ele é uma música para cima, a música para cima. A outra música que eu ia colocar, pode esquecer, não vou colocar não, pode deixar. A outra música que eu ia colocar é uma música que fala aleluia de Handel, um aleluia primeiro de Beethoven. É a música majestosa assim, ó. Aleluia, tararam, tararam, aleluia, aleluia. É um aleluia chamando assim, vamos cantar aleluia, vamos cantar aleluia, vamos gritar aleluia. Eu não consigo entender por que essas coisas acontecem na hora que a gente está falando de coisas muito interessantes ao nosso coração. Por acaso vocês entendem isso? Ou não? Como é que pode travar um negócio aí? Não tem problema não, a gente continua falando sobre o aleluia. E um outro aleluia que é famoso, quem já conheceu esse assim, ó? Aleluia, 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 aleluia. Esse aleluia, não, está falando Thompson. Esse aleluia é o aleluia de Handel. Handel fez essa música no final do oratório dele, do Messias, oratório Messias de 2 horas. Se o irmão está cansado, porque nós estamos na palavra aqui de reflexão de 25 minutos, imagine ouvir 2 horas uma peça inteira, mas quando chega no final tem essa coroação do aleluia. Né? Por que ele colocou aleluia no final? Que coisa maravilhosa, para poder jogar para cima e falar assim, ó, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. E a rainha da Inglaterra estava presente, e daí então que eu já falei para o coro, daí então aquele cerimonial de se levantar quando canta essa música, porque a rainha reconheceu que somente o Senhor que deve receber o louvor. Então ela já foi, não precisa não, no finalzinho ela levanta reverência, ela mesma entende que ela é rainha, mas tem um rei, porque a música fala isso, né? E ele reinará para sempre, a letra do aleluia de Handel diz isso. Rei dos reis eterno, 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 rei dos reis eterno. E aí ela vai e se levanta, então o pessoal todo, ninguém quer ficar sentado, né? Aí todo mundo levantou junto com ela, também já estava cansado, né? 2 horas sentado, né? Todo mundo levantou, em reverência, sabe? É uma brincadeira, né? Mas em reverência, todos em reverência. As coisas deste mundo, como Jesus fala para nós, eu não sou desse mundo. Eu quero trazer para os irmãos a refletir nessa palavra aleluia, como todos nós louvarmos juntos. Seja um pensando de uma forma, outro pensando de outra forma. Mas o nosso Deus é um. Ele está onde? No meio. Ele é o quê? Pedra de esquina, ele é a pedra angular. Deus colocou no meu coração explicar em termos de música a expressão aleluia para nós. Então nós podemos entender como que ele é maravilhoso, como que ele cuida de nós e como que na palavra dele ele fala, louvai, louvai, louvai ao Senhor, louvai a mim, porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou isso, e ele fala. E nós temos que entender, os nossos irmãos lá atrás, no passado, eles cantavam assim, e a gente tem que continuar cantando assim. Então, foi uma pena não ter o som para poder os irmãos ouvirem esses 3 aleluias que eu trouxe, tá? Mas, em um outro momento eu vou colocar para poder nós compartilharmos. Na quarta-feira, talvez, a gente possa fazer isso. E espero que o coração dos irmãos tenham recebido essa informação. Não foi uma mensagem, eu não estou pregando para quem não conhece Jesus, né? Não vou fazer apelo para que você aceite a palavra aleluia, ou que entenda. Eu quero que você ponha na sua mente isso. O que é aleluia? Louvai ao Senhor, do jeito que você está, como Ele quer que você esteja, porque Ele é aquele que está ali centrado, aquele que está no alto sublime trono, como diz a palavra, como diz o Salmo. Louvai-o no seu firmamento, louvai-o pelos seus atos poderosos. Nesse mês agora de novembro, às quartas-feiras, eu vou falar sobre as letras das músicas. E aí quem vier, venha quarta-feira, procura fazer um esforço, esteja junto. Tá? Quarta-feira passada eu falei sobre a música da Reforma, né? E quarta-feira que vem agora, já não estou com a agenda aqui, mas nós vamos falar letras, salmos metrificados e salmos parafraseados. O que é isso? Venha para saber o que é. Cânticos que a gente canta, que estão em salmos, de uma maneira bem literal e de outra também que não é bem firme.
Então, nós vamos cantar dessa forma e vamos ouvir dessa forma e vamos também falar sobre hinos e cânticos. Os hinos do cantor cristão e do HCC. O HCC veio para poder bater com o cantor? Não. Quais são os hinos do cantor que estão no HCC? O que aconteceu com o HCC? O que aconteceu com o hino? O que está acontecendo hoje em dia que nem se canta mais hino nem cânticos? Né, irmã Lucia? Estava falando sobre isso. Igrejas por aí, que ela vem e vê que não se tem. Por quê? Então, vem, a quarta-feira a gente vai pegar. Nós temos orado pela família, orado pela nação, orado por cada um individualmente, cada um apresenta o seu pedido. Às vezes a gente faz oração em dupla, às vezes só as mulheres oram, às vezes só os homens oram. A gente faz assim para poder ficar bem dinâmico o culto de quarta-feira. Venham quarta-feira e participe conosco. Bom, eu quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos estarem aqui. Aquilo que eu falei, é um encontro. Quem teve que ouvir um pouco mais sobre Aleluia foi, né, pastor? Quem entendeu um pouco a palavra, entendeu. Você ora para nós para agradecer o Senhor, e eu vou fazer os avisos daqui a pouco antes de terminar, tá bom? A Dailton vai orar para nós aqui. Vem cá, Dailton, ora aqui. E à noite, então, o pastor estará conosco, nós estaremos no culto de louvor, adoração. À noite vem um grupo cantar aqui na igreja, Grupo Harmony. Deixa eu, então, fazer os avisos logo. Fica aqui. O Grupo Harmony estará hoje à noite na igreja com a gente. O Grupo Harmony é um grupo de... Eram 12 meninas, mas depois diminuiu, só tem agora 6 ou 7 meninas. Eu preguei no primeiro aniversário delas, e o nome Harmony, em inglês, é harmonia. Eu falei sobre a harmonia na questão da estética da música, e falei sobre a harmonia delas entre si, e também, vou perguntar se elas lembram isso à noite, entre si e onde elas estiverem, a harmonia da vida dela com as pessoas, a harmonia dela na vida da igreja, como pastor, com os irmãos. Então, o Grupo Harmony muito, muito legal, muito bacana hoje à noite. E o pastor Janinho pediu para poder falar que terça-feira vai ser aqui na igreja a reunião dos homens, o culto dos homens. Não é isso, pastor? Aqui na igreja, terça-feira. O pastor Carlos pediu para que os irmãos que têm o plano e tiverem aqui para poder tratar algum assunto sobre o plano, né, o plano com ele, pastor Carlos, para falar com o Robson, tá bom? Porque pastor Carlos está se recuperando ainda de uma pequena cirurgia que ele fez, coisa pequena, mas ele não pôde estar, veio aqui rapidamente e foi embora. Tá? Então, procurar o irmão Robson para poder tratar desse assunto. O Bento também já tem Bento, uma palavra para poder falar sobre o que vai acontecer. O pastor conversou contigo ontem, ou vai deixar para falar de noite? À noite, então. Então, coisas grandes para nós, né, Bento? Coisas grandes que exigem nosso esforço para poder alcançarmos esse objetivo. Então, vamos encerrar o culto desta manhã. Eu peço que os irmãos do coro que estiverem aqui, que fiquem aqui, que nós vamos ensaiar uma música, passar uma música.